No nosso vídeo de hoje, quero trazer 3 milagres extraordinários por intercessão dos santos. E esses milagres estão nas Sagradas Escrituras. É isso mesmo que você ouviu. Deus, nas Sagradas Escrituras, realizando 3 milagres importantíssimos, extraordinários, por intercessão dos seus santos. Confira comigo. Quando um santo é santo, ele é bem visível. Porque fareis obras maiores do que essas e brilhareis como astros luminosos. E os nossos santos são luminosos na história da igreja. Os nossos santos são lindos. É lindo ser católico. É lindo ter santos que iluminam, que são faróis e que nos dizem: existe vida sobrenatural. Podem vir as tempestades, cair as chuvas, mas a casa está fundada sobre a rocha firme do Cristo. Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Mundo Católico Romano. De antemão, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like também, compartilhe esse vídeo com seus amigos, não se esqueça também de apertar o sininho das notificações, se possível também deixe o seu comentário. Nós estamos iniciando o nosso programa Milagre dos Santos. Nesse nosso programa Milagre dos Santos, aqui no seu canal Mundo Católico Romano, nós iremos sempre trazer essas histórias edificantes desses homens e mulheres, né? Muitos foram até as últimas consequências, dando a vida por Cristo e por sua igreja, sempre fiéis a Cristo e a sua igreja. Muitos foram jogados às feras, foram decapitados, foram crucificados, esfolados vivos, queimados, mas não perderam a fé. As intercessões, as orações dos santos é justamente esse ofício, né, deles diante do nosso Senhor Jesus Cristo, na glória de Deus. Lá como está narrado em Apocalipse, capítulo 5, capítulo 8, eles estão diante do altar de Deus, as almas dos mártires, dos santos, intercedendo por nós. Como está em Hebreus também, nós somos rodeados por essa nuvem de testemunhas, né? Eles que são testemunhas do Filho de Deus, são testemunhas do Cordeiro de Deus. E claro, os milagres que Deus opera por intermédio dos santos são como essa assinatura de Deus reconhecendo e nos dando provas que Ele acolhe as orações dos seus amados, dos seus eleitos. E o seu canal Mundo Católico Romano vai trazer neste quadro, neste programa, os milagres dos santos, essas belas histórias edificantes, né? Que as histórias dos santos são o verdadeiro evangelho de Cristo na prática, né? Na praxis da igreja. O evangelho não é somente aquilo que foi escrito com papel e tinta, mas a prática, a vida cotidiana desses homens e mulheres, né? Que foram deixando assim esse grande legado e exalando esse grande odor de santidade por onde passaram, deixando assim o seu testemunho e a ação de Deus, a ação do sobrenatural sobre a vida desses homens e mulheres. E neste nosso primeiro programa, fiz questão de trazer as Sagradas Escrituras, mostrando assim 3 textos fundamentais, importantes. Esses textos mostram de maneira explícita a intercessão dos santos, de maneira patente, né? A intercessão dos santos. Não tem como fugir, são textos fundamentais, não tem como você negar, eu sei que não acredita na intercessão dos santos, negar que esses textos estão falando da intercessão dos santos, né? Mas existe aquela má interpretação de alguns textos da Sagrada Escritura, e alguns vão pegar 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 3 por diante, onde diz: existe um só mediador entre Deus e os homens. E aí como é que fica a Sagrada Escritura? Aqui é falta de compreensão de uma legítima interpretação do texto bíblico, né? Nós, católicos, a fé católica não nega que há um só mediador entre Deus e os homens. É isso mesmo, há um só mediador de salvação entre Deus e os homens. É isso que o texto diz. Existe um só mediador de salvação. Porque a intercessão dos santos não, de maneira alguma, ofusca ou anula a única mediação de Cristo, de forma alguma. Toda a intercessão dos santos é por Cristo, pelo Cristo que é a cabeça desse corpo que é a sua igreja. Então, ele como cabeça da igreja, toda a intercessão passa por ele.
quando a cabeça que dá os comandos para os membros, né, para o resto do corpo. E, claro, os membros obedecem aquilo que a cabeça faz, aquilo que a cabeça ordena. Então, Cristo é a cabeça da igreja, é o nosso único mediador, e a intercessão dos santos passa por ele. Então, é por Cristo, com Cristo e em Cristo. É ele que realiza, é os méritos de Cristo que faz realizar essas coisas extraordinárias, esses milagres extraordinários que acontecem por intercessão desses santos. Mas vamos ao texto, vamos começar aqui pelo Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 14 em diante. Aqui diz: cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor, de maneira que trazia os doentes para as ruas e punha-nos em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também nas cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Olha só o que está dizendo o texto de Atos dos Apóstolos, que os doentes eram curados, todos eram curados, e curados, muitos deles eram curados pelo simples fato da sombra de Pedro cobrir esses enfermos que eram colocados nas ruas, nas calçadas, e a sombra de Pedro cobria esses enfermos e eram curados. Me diga se isto não é intercessão dos santos. Então, um texto muito claro nas Sagradas Escrituras, onde Deus utiliza os méritos de Pedro, a santidade de Pedro, para realizar tais sinais. Aqui fala até mesmo de exorcismo, de curas e exorcismo, pelo simples fato da sombra de Pedro cobrir aquelas pessoas. Então, nós podemos entender o seguinte: não era qualquer um que acontecia isso. Aqui fala que acontecia por intermédio dos apóstolos. Aqui fala claramente por intermédio de Pedro. Então as pessoas dizem: não, eu vou diretamente a Deus. Claro, você pode ir diretamente a Deus. A igreja não te proíbe você ir diretamente a Deus. Você tem livre acesso. O véu do templo foi rasgado. Nós temos livre acesso. Agora, uma coisa são os nossos méritos, pobres pecadores diante de Cristo. Outra coisa é os méritos dos santos diante de Cristo, né? Até mesmo porque os méritos de Pedro, os méritos de Paulo, é incomparável aos nossos, né? Incomparável. Porque esses homens já testemunharam Cristo. Já foram as últimas consequências por amor a Cristo. Então Deus realiza esses sinais através dos méritos de Pedro, né? Que não são méritos próprios deles, mas os méritos de Cristo em Pedro, né? Porque, como Paulo já dizia, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Eles faziam isso por obra do Espírito Santo, né? Pela sua entrega à obra missionária, pela sua entrega total, a sua vida entregue ao Cristo. Então, os méritos de Cristo na vida de Pedro, Deus utiliza disso para realizar esses sinais. Outro texto que eu vou trazer também de Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 19, a partir do versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado seu corpo eram levados aos enfermos, e afastava-se deles as doenças, e retiravam-se os espíritos malignos. Mais uma vez, Deus utilizando aqui de uma relíquia, né? Aqui nós temos uma relíquia de segunda classe. Qual seriam as relíquias de primeira classe? As relíquias de primeira classe são parte do corpo de um santo, restos mortais de um santo, ossos de um santo, por exemplo, que são relíquias de primeira classe. Um fio de cabelo, enfim. Aqui nós temos uma relíquia de segunda classe, que é algo que tocou o corpo do santo, né? Nós temos essa prática ainda na igreja. Aqui, na igreja nascente, mostra-se a prática de pegar uma relíquia de Paulo, algo que tocou o corpo de Paulo, como aqui aventais e lenços, colocava sobre os enfermos, colocava sobre as pessoas possessas, e essas pessoas eram curadas, livres do maligno, libertas do maligno. Então Deus agindo através de uma relíquia.
Deus agindo através da relíquia do santo. Mas não era o pano que curou, não foi o pano que curou, não foi o lenço que curou, foi os méritos de Paulo. Deus se utilizou daquele sinal para levar essas pessoas à cura, à libertação. Então, Deus que quis realizar assim. E nós vemos aqui outros milagres extraordinários por intermédio de Paulo, a Bíblia deixa claro, e através de uma relíquia. Paulo não precisou orar na cabeça dessas pessoas. Paulo não disse uma palavra. Paulo não implorou. Paulo nem rezou. Deus simplesmente utilizou das suas relíquias, né, das relíquias de Paulo, dos lenços que tocaram o corpo santo de Paulo e curou. Deus quis assim. Então Deus quer agir através dos seus santos. Deus quer realizar sinais através dos seus santos. Falando em relíquias, nós temos aqui um texto do Antigo Testamento. Agora nós temos um milagre fenomenal do Santo Eliseu, o profeta Santo Eliseu, vai ressuscitar um morto. Olha o que Deus faz. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma tropa desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Olha só que milagre extraordinário que Deus operou através das relíquias do seu santo. É a assinatura de Deus esse milagre. É um sinal de Deus. Não é apenas um milagre pelo milagre. É um sinal de Deus. É a comprovação de Deus que está realizando o milagre por intermédio da relíquia do seu santo. É a assinatura de Deus. Deus quis realizar. Mas não era qualquer cadáver. Era o cadáver do santo Eliseu. Eram os ossos, eram relíquias do santo Eliseu. Eles não levaram um sacerdote para rezar, orar e essa pessoa ressuscitar. Não, foi o toque. Ao tocar os ossos de santo Eliseu que Deus vai realizar. Deus dá a prova da santidade do seu profeta. Então, nesse nosso primeiro programa, fizemos questão de trazer esses textos da Sagrada Escritura que revela essa grande verdade sobre a intercessão dos santos. Pena que muitos não aceitam e não conseguem enxergar essa verdade tão nítida nas Sagradas Escrituras. Né? São cegos de vista limpa, são míopes com a vista limpa, que não conseguem ver essa verdade de fé revelada nas Sagradas Escrituras. Para essas pessoas que não acreditam, só nos resta fazer o desafio. A igreja pegava os lenços de Paulo, os aventais de Paulo, cobria os enfermos e eram curados, levava sobre os enfermos e eram curados. A sombra de Pedro passava e essas pessoas eram curadas, os doentes eram curados. Só nos resta fazer esse desafio. Faça o mesmo, vamos ver o que acontece. Então, meus irmãos, é muito claro que foi pela intercessão dos santos que esses milagres foram realizados. Um forte abraço, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo programa.